Olha, todas as escolas e unidades de saúde do município vão ser monitoradas por câmeras de segurança até o fim deste ano. Sexta-feira foi a inauguração do Centro de Monitoramento de João Pessoa. O projeto conta já com 100 prédios monitorados, mas a ideia é que o município tenha 5.000 câmeras de segurança instaladas. Sobre esse assunto a gente conversa com o João Almeida, secretário da Guarda Municipal de João Pessoa. Secretário, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia Carvalho, bom dia a todos vocês da Band News. É um prazer estar aqui e exatamente falando também desse assunto de segurança pública. Mas é um equipamento, pelas imagens que eu vi, mostrei sexta-feira no meu programa na TV, no Brasil Gente, Paraíba, para esse negócio de primeiro mundo, secretário. Exato, Cacá. A gente pode verdadeiramente se orgulhar, né? É um equipamento de primeiro mundo, de excelente qualidade. Fiquei muito feliz que vocês da imprensa, aqueles que foram, ficaram satisfeitos, não só em divulgar o equipamento, mas porque todo mundo ali é pessoense e quer o bem para a cidade, né? Sim. Sobretudo vocês da imprensa que formam opinião. É um equipamento, instrumento pioneiro, né? Dá aquele friozinho na barriga, né, Cláudia, que a gente espera que funcione realmente, né? Tudo que é pioneiro, a gente sabe que pode eventualmente ter que ter um ajuste aqui e acolá, mas o que a gente pode dizer é que entregamos um equipamento, né, que pode realmente revolucionar a segurança patrimonial e, fundamentalmente, como você já disse, a segurança nas escolas e dos alunos, que, na verdade, é o nosso maior patrimônio, nossas crianças, né, os nossos alunos. E dizer, Cacá, que quando, né, o Brasil inteiro estava falando aí sobre alguma resposta de se dar, sobre aquelas intervenções criminosas nas escolas, né, os atentados nas escolas, e se falava em botão de pânico, aí vem deputado, vereador, querer ser, né, achar aquelas saídas mirabolantes. Chegaram a aprovar um projeto na Assembleia criando uma espécie de botão de pânico. Exato, e falaram de detector de metal, parará e tudo. Porque tem teórico para tudo, né? Exatamente. Tem teórico para tudo. Na teoria tudo é fácil de resolver, né? E é como a vida dos outros. Resolver a vida dos outros é muito fácil, né? Mas o que eu tô querendo pautar aqui é exatamente o seguinte: nós estamos há 2 anos e 7 meses à frente da secretaria, e é um projeto que, desde quando a gente entrou, a gente vem trabalhando em cima dele, né? Não nasce do dia para a noite, né? Nós viajamos, conhecemos outros sistemas em outras cidades e conhecemos também empresas privadas, né? E trabalhamos na economicidade, na celeridade e na excelência do serviço. Foi o que a gente fez. Eu fui, por exemplo, numa empresa particular, privada aqui em João Pessoa, que ela toma conta, né, de mais de 300 prédios, né, com um contingente de 30, 40 pessoas, e dava conta. Nós da guarda, quando a gente assumiu, a gente tinha 300 homens na rua, né, escalonados, tomando conta diretamente nós, 100 prédios, todo dia tinha um prédio arrombado, então algo estava errado, né? Como também hoje, o custo de colocar uma pessoa armada em um posto, né, em qualquer prédio público, ele gira em torno de 16 a 18 mil reais por mês. Ou seja, se a gente for colocar uma pessoa apenas em cada prédio de João Pessoa, imagina aí 18, 17 mil reais por mês para manter aquela pessoa como vigia. E esse sistema fez exatamente o contrário. Ele vai proporcionar uma grande economia, né, quando eu estou falando de volume, né, e um pronto emprego imediato da ação da guarda, obviamente, em conjunto com a Polícia Militar e as demais forças de segurança. Já visto que o governo do estado também inaugurou um centro de comando e controle, né, que fica ali em Mangabeira. A prefeitura fica onde? O nosso, provisoriamente, está na nossa base, aqui no centro da cidade, né? Eu quero crer que ainda esse ano a gente abra a licitação para um novo prédio da guarda, que vai ser no antigo prédio da prefeitura, aqui no centro histórico, né, que é uma outra temática que a gente luta para para revitalizar, para dar mais vida ao centro histórico. E segurança também. E segurança. Então, assim, eu insisti nisso, o prefeito entende isso e graças a Deus a nossa ideia é trazer a guarda, né, a Secretaria de Segurança aqui para o centro histórico. E lá sim vai ser definitivamente instalado o centro de monitoramento, né, de segurança nas escolas e patrimonial. João, o que a gente tem
tomado conhecimento, lamentavelmente, é arrombamentos em PSF, é arrombamento escola. Por exemplo, com esse centro de monitoramento que foi inaugurado pela prefeitura, vamos dizer que um PSF lá no Valentina Figueiredo, ele seja arrombado às 2 da madrugada. Vocês têm como dar uma resposta imediata a isso? Sim, absolutamente. Primeiro que o centro de controle ele funciona 24 horas, né? Como as nossas viaturas e a Polícia Militar na rua também. Né? Assim, desde que a gente entrou, a gente colocou a guarda, não sei se você lembra das minhas primeiras entrevistas lá atrás, a gente colocou a guarda para funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então se trabalha em escala de 24, né? A gente tem esse pronto emprego. Qual é a ideia desse produto? Se o indivíduo adentrar numa unidade básica de saúde, por exemplo, lá no Grotão, né? E tentar furtar um ar-condicionado, ou adentrar simplesmente para cometer algum ato de vandalismo, como existe isso, né? A gente é acionado um alarme, uma sirene no local, né, lá, né, porque temos barreiras eletrônicas para isso, tá? Todos os ar-condicionados, eles hoje, obviamente daqueles prédios que já estão instalados, né, que isso é um processo que não é do dia para a noite, né? Eles têm a barreira eletrônica de segurança e todas as portas também aquele sensor de presença e de barreira. É acionado o alarme no local, né, como também o alarme no nosso centro. Imediatamente se aciona a viatura nossa mais próxima, né, e o CIOP, que é lá, temos cadeira, né, na guarda, lá no CIOP do governo do estado, né, com as demais forças de segurança, aciona também a viatura, né, da polícia militar mais próxima. Em caso, por exemplo, a gente fala só de vandalismo e tal, mas um incêndio, por exemplo, bombeiro, alguma coisa com criança, enfim, é um sistema. Qualquer ocorrência dentro das unidades da prefeitura será monitorada por esse centro. Exato. Nós temos hoje, Cláudia, assim, até sexta-feira, né? Eu vou para a secretaria já deve ter mais prédios. Até sexta-feira nós tínhamos 106 prédios já instalados. O objetivo é atingir os 500, próximo a 550, com mais de 5, perto de 6 mil câmeras ao total. Imagine, isso no fim do ano, 6 mil até o fim do ano? Acredito que até o fim do ano nós teremos todas as escolas, né? E a nossa meta é até, acho que março do próximo ano, nós temos aí 100% dos prédios da prefeitura. Tá, mas obviamente... Eu lhe perguntei fora do ar se esse centro vai monitorar só os prédios. Você me disse que não, né? Também vai ter um monitoramento além dos prédios. O que é que vai ser monitorado? As ruas da cidade também pode ser? Exato. Monitorado por esse centro? Exato. Nós estamos fazendo por etapa. Como é um projeto pioneiro, Cacá, a gente tem que ter muito cuidado de abrir o braço, querer abraçar o mundo com a mão e não dar Mas conta, a ideia, né, é monitorar a cidade toda. Com certeza. O que é que acontece? Uma vez instalado o sistema e com a capilaridade por exemplo, da fibra ótica na cidade toda, João Pessoa, graças a Deus, ela está bem atendida, né, de fibra ótica. O nosso sistema Tetra de comunicação de rádio digital, né, que conversa muito bem com a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro, etc, etc. Né, a gente tem condições, uma vez instalado 100% a primeira etapa, a gente expandir, por exemplo, para parcerias público-privado. Vou dar um exemplo. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo centro da cidade, né, eu faço parte do comitê de fomento e tudo, mas a gente tem que fazer esse levante, independente se você gosta de centro histórico ou não, né, para salvar a cidade de João Pessoa. Nós somos uma cidade... De segurança todo mundo gosta. Exatamente. Então, por exemplo, os comerciantes da Marcial Pinheiro, um exemplo, né, que são os verdadeiros heróis, né, aquela galera lá que... Heróis da resistência. Heróis da resistência, exatamente. Que sofre, por exemplo, com arrombamento, né, das suas lojas, por trás, por cima, enfim. Né, e algo que a polícia ela perde um pouco o poder de ação nisso, porque os arrombamentos eles são sorrateiros exatamente no vácuo da ausência, né? Então o que é que pode se acontecer no futuro, e um futuro bem próximo, né? A gente poder ter uma cobertura da rua, né, de monitoramento externo, e os comerciantes, obviamente custeado por eles, na instalação desse equipamento, conversando com o nosso, eles instalam, né, individualmente esses equipamentos nas lojas deles, nos estabelecimentos comerciais, e disponibilizam o link nosso para ter o ponto de emprego da guarda. Em resumo o privado, ele instala, cede um link e a guarda oferece o ponto de emprego de ação imediata, né?
consequentemente com alguma vantagem para a galera do Centro Histórico, que daqui a pouco a gente vai estar instalado lá, a Secretaria de Segurança, instalado no centro. Isso eu não tenho dúvida que vai proporcionar, sim, maior segurança para aquela área e para quem aderir a esse nosso programa. Para não falar de Centro Histórico, também falando de Tambaú, né? Ali... Eu quero chegar lá, mas eu quero falar sobre isso já, porque eu preciso fazer um intervalo. Cláudia, quer deixar a pergunta logo sobre a relação? Vou deixar a pergunta sobre isso, né? Na semana passada, a Secretaria de Cidadania e Segurança Urbana esteve numa ação junto a pessoas que estão em situação de rua, crianças que são vítimas de exploração infantil e pessoas dependentes químicas, enfim, essa problemática toda. Eu queria saber o que é que vocês foram fazer lá e o que é que foi feito, quais são as perspectivas. Já depois do intervalo, o secretário da Guarda Municipal de João Pessoa, João Almeida, fala sobre esse assunto aqui na Manaíra Band News FM. Estamos de volta com o último bloco do jornal Manaíra Band News, conversando aqui com o secretário da Guarda Municipal de João Pessoa, João Almeida. Cláudia deixou uma pergunta no bloco passado. Foi, porque a Guarda Municipal, a Secretaria de Cidadania e Segurança Urbana de João Pessoa estiveram numa ação junto com outras secretarias da prefeitura para atacar no bom sentido, né? Para, enfim, tentar resolver, atacar o problema, exatamente, não as pessoas. Sensibilizar as pessoas e dar uma assistência a essas pessoas para tentar tirá-las daquela situação de vulnerabilidade que elas estão nas ruas. Então eu queria que o senhor contasse para a gente como foi isso e se tem resultados positivos ou, enfim, negativos também. Tem resultados? Graças a Deus tem tido resultados, Cláudia. Não na celeridade e no volume que a gente almeja, sabe? Que a gente sai com vontade mesmo de resolver. E aí eu compartilho esse nosso vontade, obviamente, com as profissionais, as assistentes sociais da prefeitura, né? Estado, voluntárias, inclusive, algumas, sabe? Enfim, de outras secretarias também. Nós saímos, sim, toda semana, em busca de diminuir essa chaga social, né, que tem que ser entendido como um problema de saúde pública e social. Né? Eu queria que as pessoas em casa entendessem. Eu fui criticado por algumas pessoas, graças a Deus uma minoria grande, né? Aliás, uma minoria muito pequena, né? Minoria grande não, né? Desculpa. Eu faço aí grande em relação grande diferença, né? Entendemos. A ação de vocês, só para contextualizar, localizar os nossos ouvintes, foi ali no Baixo Tambaú, nas mediações do centro turístico. Exato. Ali no Baixo Tambaú, ali perto da McDonald's, espalhado ali, né? Um pouco espalhado, mas porque é o seguinte, a Cracolândia, Cláudia, ela é territorialista. Sabe? Aqui em qualquer lugar. Né? Pra você ver São Paulo, o grande problema hoje de São Paulo não é. Olha que ponto chegamos. A sociedade de São Paulo já entregou, né, a sorte, a própria sorte, e não quer mais, não fala mais de resolver problemas, só quer que ela não saia do lugar. Né? Só quer que ela permaneça ali, naquele local. Mas uma ferida, uma vez não tratada, ela acaba crescendo, né? Ela vai crescendo. Isso é uma ferida braba que vai comendo ali pelas beiradas, por dentro, enfim. Em João Pessoa, a gente, graças a Deus, tem mantido sob controle, digamos assim, né? Se assim a gente pode dizer. Né? A gente tem essa ação todos os meses, praticamente toda semana. Nós retiramos, já incontáveis vezes, a gente ali no Centro Histórico, no Baixo Tambaú, também aqui como eu disse, próximo ali no Bessa, enfim, tem alguns pontos. No litoral, na zona sul da cidade também, pequenos focos, né? A gente, na Praça da Paz, a gente também já faz algumas intervenções, mas notadamente, o que a gente se depara com situações, por exemplo, há um entendimento pacificado, né, da justiça, que não se pode retirar essas pessoas de maneira compulsória. Não pode tirar a força. Não pode tirar a força. Isso está pacificado. A gente não pode retirar essas pessoas. Essas pessoas, elas têm que sair de maneira voluntária. Né? Se é voluntária, tem que ter um convencimento, concorda? Ninguém faz nada de maneira voluntária, né, sem pleno convencimento ou força de vontade de fazer. Sim. Ou deixar de fazer. Né? Mas entenda que essas pessoas, a maior parte do tempo, elas sequer sabem o próprio nome. Mandei para você, claro, se for muito atenciosa comigo, imagens, a gente em loco lá de pessoas que não sabem nem o próprio nome, não sabem onde estão, às vezes. O vídeo que o João me mandou, ele está conversando com um casal e o casal não fala nada com coisa nenhuma. Você não tem sentido nas coisas, eles estão visivelmente
drogados, né? Estão sob efeito de drogas. Não sabe onde estão, não sabe quem nada. são. Exato. E como é que a gente vai agir para tirar essas pessoas de maneira... Não tem poder de convencimento que convence essa turma o que é que age num contexto geral, né? Primeiro mostrar para as pessoas que não é um problema somente de segurança, né? É um problema contextual. Dizer para todo mundo, inclusive para quem quer ou quem não quer resolver o problema, é que essa chaga, se ela está aumentando no país inteiro, o modus operandi das instituições, seja ela pública ou privada, tá errado, né? Se eu tenho uma chaga que ela está aumentando, o que a gente está fazendo ou não está resolvendo, né? Ou o remédio não resolve, ou a dosagem está pequena. Sim. Né? Então isso é fato. Para a gente querer acabar com isso, ou atingir um objetivo diferente do que temos hoje, no mínimo a gente tem que começar a agir de forma diferente. Ninguém queira, né, mudar de vida ou atingir um objetivo diferente, permanecendo fazendo as mesmas coisas como sempre fez. Porque o objetivo vai ser o mesmo. A gente vai entrar num ponto polêmico. O senhor não concorda com a distribuição de alimentos, colchões que se faz para as pessoas em situação de rua? Deixa eu, assim, vamos pautar com muita tranquilidade, não sei nem se eu tenho tempo. Porque eu fui muito machucado com isso, sabe? Eu fui muito machucado. Primeiro dizer que a culpa dessas pessoas estarem na rua não é de quem distribui alimento. Pelo amor de Deus, vamos tentar dizer. O secretário está dizendo que a culpa de estar na rua é de quem está distribuindo. Não é isso que eu estou dizendo. Jamais eu seria louco de afirmar uma coisa dessas. Né? Até porque eu já fiz sopão na minha vida. A gente trabalha com instituição de caridade com crianças há quase 15 anos. Entendeu? A gente reabriu uma casa de acolhida junto à Secretaria de Segurança Pública que tira essas pessoas da rua. Eu converso com essas pessoas. Eu tenho hoje lá, por exemplo, quase 40 homens que viraram meus amigos, inclusive, estão saindo da rua. Eu vivo esse dia a dia. Eu sei o que é essa história de passar fome, de droga. Eu vivo, inclusive estou começando a filmar e passar para as pessoas que eu confio, como passei para você, que são formadores de opinião. O que eu estou dizendo é o seguinte: a forma como está sendo feita, além de não estar resolvendo o problema, porque não resolve, dificulta o convencimento para a retirada dessas pessoas para um possível tratamento. De que maneira, secretário? De que maneira? Vamos dar um exemplo prático que eu já, assim, que é muito distante dessas as realidades, mas para ver se as pessoas entendem um pouco. Imaginemos que você que está em casa tem um filho que está alienado por um computador e não quer sair do quarto mais. Por algum motivo. Tá lá no computador ou celular e não quer mais sair do quarto. Se você todos os dias levar pro seu filho, é filho, eu tô falando de filho, levar pro seus filhos, café da manhã no quarto, o almoço para ele no quarto, ele não sai. Ele não vai sair. Ou no mínimo, vai dificultar muito o seu convencimento para tirar. Eu não tô dizendo que você vai matar seu filho de fome. Eu tô dizendo que você vai em vez de você levar, em vez de Maomé e a montanha exatamente. Que o morador de rua vá buscar o alimento em vez do alimento chegar de mão beijada pro cabo. Exatamente, Cacá. Nós temos restaurantes populares espalhados na cidade. Nós temos casas de acolhida, ao exemplo que eu estou falando da nossa que chega junto, e tantas outras. Nós temos instituições não governamentais, né, que pode se organizar para dar dignidade a essas pessoas. O que a gente está dizendo que essa força motriz de ajuda, ela tem que ser canalizada de maneira a ajudar a resolver o problema. E não fazer com que o cara permaneça lá naquele local. Olha o que acontece, Cláudia. Não precisa falar de nomes, mas eu só estava conversando aqui em off, a gente contando o exemplo de um cidadão que não era de João Pessoa, mas veio para cá trabalhar, o trabalho dele terminou e ele pegou o dinheiro que ele tinha ganhado, gastou tudo, exato, né, das maneiras mais de entretenimento mais diversas possíveis, exato, e depois ele ficou na rua e disse ao senhor que ficou porque tinha comida, tinha... Enfim, exato, ele não precisava trabalhar. A gente tirou ele da rua quinta-feira. Nós tiramos ele da rua quinta-feira. Morador de Patos. Entendeu? Eu tava aqui há quase 4 meses na rua, pedreiro. Cara, ou seja, os moradores de Rua João Pessoa, eles têm um delivery de manhã, de tarde e de noite. Exato, Cacá. Olha delivery 0800 Cacá, manhã, olha que contrassenso. Pense comigo, você que está em casa, vocês aqui, vocês dois. As instituições que retiram essa turma da rua, que dá assistência
que escuta psicologia, médica, lá vai, etc, etc, entretenimento, sabe? A gente tem instituições várias em João Pessoa e no estado que retiram e tratam dessas pessoas, que são pessoas que merecem voltar ao convívio social, né? É gente, aí tá falando de ser humano, né? E mais, olha que contrassenso. Essas instituições, essas casas de acolhida, uma das dificuldades que tem é exatamente para alimentar essa galera que procura tratamento. É uma das dificuldades, porque alimento é caro. Mas né? As instituições, elas atendem sem cobrar nada, secretário? Sim. Quem está na rua, que não quer se tratar, que está se drogando, furtando, se acabando com a sociedade, com o sistema de comércio, com tudo, com a própria cidade e consigo mesma, essa pessoa não tem dificuldade alguma. Você está entendendo que é um contrassenso que a gente tem que ir, tá? No modus operandi das ações. De canalizar as pessoas que estão levando alimento para a rua para, de repente, oferecer nas casas de acolhida. De maneira, assim, não vou dizer leviana, não, mas assim, fora de um contexto, disse, não, o secretário João Meira está dizendo que a culpa de quem está na rua é de quem está dando alimento. De jeito nenhum. Entendeu? Muito pelo contrário, existe muita boa vontade envolvida nessas pessoas que doam comida. Até porque eu já fiz isso. O que eu estou querendo dizer é que não é dessa forma que resolve. Tá? Se você quiser realmente mantê-las a vida toda na rua até um dia da morte, aí sim, você continue levando lá, aí tá certo. Mas se o intuito é retirá-las da rua, reinseri-las na sociedade como pessoa decente, aí, meu amigo, você tem que mudar. Porque do jeito que tá dando errado. Do jeito que está, não tá dando certo. E a matemática também não bate. A quantidade de marmitas... Eu não vou tocar nesse assunto, não. Mas se esticar a corda, eu termino contando. Sabe? Falar de despesa, inclusive. De despesa. Você sabe quanto é uma quentinha, Cláudio? Em média? Não deve ser menos de R$10, não. Você sabe aí, Cacá? 10, 12 reais. Vamos dar um abatimento aí de 20%? R$8. Vamos falar de R$8. R$8. Você sabe quanto só a Arquidiocese distribui por dia? Não faço ideia. 4 mil. E é porque eu já vi a Arquidiocese distribuir de manhã cedo. Já vi distribuir de manhã cedo, à tarde e à noite. Exato. Muito de cabeça rapidinho aí. 4 mil vezes 8. Dá quanto? 3.200. 32 mil. Vezes por 30. Dia. Por dia. Vezes 30. Aí. Vezes 30. Quase 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Gente, com R$1 milhão, eu tô mantendo a casa de acolhida lá por mais de 1 ano. Dando toda a assistência de esporte, lazer, assistência médica. Nisso você está colocando. Detalhe, secretário, nisso você está colocando só o custo da quentinha. Mas, por exemplo, é um caminhão que vai distribuir. Não tô nem levando em consideração outras coisas. Entendeu? Olha que força motriz de boa vontade financeira e etc. Está canalizada. E eu digo e repito, eu digo isso com tanta certeza. Você sugere só virar a chavezinha e dizer o seguinte: vamos canalizar isso para outra coisa? Canalizar de outra coisa não. Isso? Pra maneira, claro. Eu estive em várias reuniões. E qual a resposta que você recebe? A resposta é que não, secretário, o que é que você tem contra matar a pomo do povo? Eu digo, não tenho nada, muito pelo contrário. A gente trabalha com a instituição aqui de crianças que tem mais de 400 crianças, jovens e adolescentes, que a gente alimenta todo dia crianças carentes. A gente tem um Chega Junto também que tá tendo... O que eu quero é salvar a cidade dessa chaga. O que eu quero é tirar essas pessoas da rua e alimentá-las num lugar decente. Eu acho que tá, acho que tá mais do que claro. É isso que eu quero. Eu acho que tá mais do que claro. É isso que eu quero. Tá? O que não pode, Cacá, é você chegar a uma pessoa que tá lá assim, sem noção de si mesma. Sem dúvida. Sabe? Fazendo inclusive as necessidades fisiológicas na rua, na calçada, dormindo em papelão, tá? E a turma chega lá com o carrinho, como questão de dignidade. Como se fosse um passarinho lá, sabe? Passarinho doente, e aí deixa lá e tal, olha o bichinho. Não é assim, cara, vamos tirar ele de lá. Vamos dar banho a essa pessoa, vamos escutar essa pessoa, vamos passar. Eu queria que essa pessoa que fizesse isso, vamos passar comigo, sabe? No momento de abstinência de uma pessoa dessa, pra você ver. Aí sim, aí eu acredito em caridade.
Vamos lá, tira essa pessoa da rua, fica comigo. A pessoa se transforma, é importante. Fica comigo lá, como eu já fiquei várias vezes. Secretário, vem aqui que o negócio tá pegando fogo. Vamos no momento da abstinência. Vamos lá. Então assim, enfim, pessoal, obrigado pela Eu que agradeço, secretário. O tempo está esgotadíssimo, 10 horas e 59 minutos. Eu preciso devolver para a rede, mas eu agradeço sua presença. Nós agradecemos sua presença, essa entrevista aqui na Band News. Um forte abraço, secretário. Eu quero agradecer Cacá, agradeço Cláudia. Eu sei que eu vou continuar ainda levando algumas porradas, mas alguém tem que pagar esse ônus, porque não dá para ficar assim. Muito bem.